Ontem nós estávamos lá com o Bispo Frank, ele fez uma oração, e eu fiz esta oração, e a oração que eu fiz, ele fez esta oração também ontem, que nós vamos construir, reformar sem nenhum estresse. Foi esta oração que eu fiz. E ontem nós estávamos lá e no momento profético ele fez esta oração: Deus, que eles reformem, construam sem nenhum estresse. E assim a gente vai prosseguir. Bispo Frank, por favor. Jacob, por favor. Vamos recebê-los. Você pode se colocar em pé, por favor. Eu quero aqui agradecer de todo o meu coração a disposição do bispo em estar conosco. Ele supervisiona milhares de igrejas, tantos outros bispos, apóstolos, debaixo da cobertura e paternidade do bispo Dag Heward Mills. E ele se dispôs a estar conosco, juntamente com sua esposa e os seus discípulos, deixando a sua terra, deixando os seus filhos. Eu quero aqui, de coração, agradecer pela sua disposição. Que o Senhor te abençoe poderosamente naquele país, e não apenas lá, mas nas nações da terra. Sempre é bem-vindo ao Mato Grosso do Sul, ao Brasil. E quem sabe na próxima vez, tem alguns pastores aí já querendo que o Senhor vá à igreja deles. E aí eu vou pensar a respeito. Que Deus te abençoe, bispo. Aleluia. Aleluia. Well, I want to thank God once again for the life of Apostle Edmilson. Mais uma vez eu gostaria de dar graças a Deus pela vida do apóstolo Edmilson. Que grande homem de Deus. A great man of God. Very simple man, Homem muito simples, but a very anointed man of God. mas que carrega muita unção de Deus na vida dele. And I thank God that I met him. Eu dou graças a Deus que Deus me conectou a ele. It's a divine connection. Esta é uma conexão divina. And I've learned so much by being here. E por estar aqui com vocês, aprendi muita coisa. I see great leadership in him. E eu vejo grande graça de liderança na vida dele. And I see the spirit of excellence in his life and ministry. E consigo ver na vida dele, no ministério dele, um espírito excelente. Apostle, I want to say thank you once again for inviting me here. Apóstolo, mais uma vez, muito obrigado por convidar-me para aqui. And your family. E obrigado à sua linda família. And the wonderful, wonderful leadership in the E house. a liderança maravilhosa desta casa. Amen. Amém. Let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, for these few minutes that I have with you, Lord, nesses poucos minutos que eu tenho consigo, to que share temos your word with your people, para partilhar a palavra com teu povo, let your will be done. que a sua vontade seja feita. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Please be seated. Por favor, acomodem-se. I bring you greetings from my spiritual father, Bishop Dag Heward Mills. Eu trago saudações para todos vocês do meu pai espiritual, o bispo Dag Heward Mills. A great man of God who has mentored me all these years. Este é um grande homem de Deus que tem sido mentor para mim por todos esses anos. I wouldn't be standing here tonight if God had not used him to nurture me in the ministry. Eu não estaria parado aqui esta noite se Deus não tivesse usado a ele para me nutrir no ministério. And I thank God for his life and I celebrate the grace of God upon his life. Eu dou graças a Deus pela vida dele e celebro a Deus pela vida e ministério dele. Tonight, I want to talk to you about how to increase your value in the ministry. Hoje quero falar com vocês sobre o tema como aumentar o seu valor no ministério. I see a lot of movement walking around. Vejo muita movimentação, muita gente circulando. So I would like you to settle Gostaria de pedir que toda a gente se colocasse and pay attention to the word of God. no lugar onde pode prestar atenção à palavra de Deus. How to increase your value
Como aumentar o seu valor in the ministry. no ministério. Hallelujah. Amém. Determining the value of anything is not easy. Determinar o valor de qualquer coisa na vida não é fácil. In fact, there's a whole course in the university that they call valuation. Na verdade, há formações até universitárias que estudam como avaliar o preço das coisas. People go to university to study how to value things. Pessoas vão à universidade por todos os anos para aprender a dar valor a propriedades e coisas. So for example, if you have a property and you want to sell, Por exemplo, se você tem um bem ou uma propriedade que quer vender, you have to consult someone who is an expert in valuing things. você deve consultar alguém que é um bom avaliador do espaço. Or if you have something to buy, Ou se você também quiser comprar a algo, property to buy, ou uma propriedade ou um bem, and you want to be sure whether you are paying the right cost, e você quer ter certeza que aquilo que está a pagar está no preço certo, you may need to consult an expert who will help you to know the value of what you want to spend money on. você terá que consultar alguém que conhece o valor da coisa que você quer adquirir. So determining the value of something is not something easy. Então, determinar o valor de alguma coisa não é algo fácil. Now you must understand that in the ministry there are certain things that makes you valuable. E você deve compreender que no ministério também há coisas que fazem de você valoroso. Your value is determined by what God sees valuable. O seu valor no ministério é determinado por aquilo que Deus vê como valoroso, According to the word of God. segundo a palavra de Deus. In the church, Na igreja, you must make yourself very valuable você deve fazer-se alguém valoroso na igreja. to God, Para Deus, to your pastor, para o seu pastor, and to the church or the ministry you are part of. ou para a igreja ou ministério que você pertence a ele. Anybody who works for God Qualquer pessoa que serva a Deus must seek to increase your value deve procurar aumentar em valor to God. a Deus And you must understand what makes you valuable e deve compreender o que te faz ser valoroso and do those things. e fazer essas mesmas coisas. It's like marriage. É que nem um casamento. When you marry, Quando você like casa-se, when a man marries a woman, quando um homem casa uma mulher, there are many things that a woman or a wife would do for a husband, há muitas coisas que uma mulher ou uma esposa fará pelo seu marido, which she may think are very valuable to the man. que ela pode achar que são valorosas para o marido. But every man is different. Mas todos os homens são diferentes. In my culture, where I'm coming from, Na minha cultura, de lá onde eu nasci, they tell the wives when they are getting married, quando pessoas querem casar-se, geralmente dizem às esposas, they say that the way to a man's heart is through his stomach. dizem para as esposas que o caminho para o coração do homem passa pelo estômago. So the women are trained to know how to cook. Então as mulheres lá, elas são treinadas para aprender a cozinhar. And how to cook well. E cozinhar muito bem. Because for them, to please a man or to be valuable to a man, you must be a good cook. Porque para eles, para agradar um homem, para valorizar um homem, você deve aprender a cozinhar e bem. But so many women have married and they have discovered that really the way to a man's heart is not through the food, Mas through his stomach. muitas dessas mulheres acabam casando-se e acabam descobrindo que, na verdade, não é o único caminho o estômago para o coração do homem. There are some men who value sex more than food. Há homens que valorizam a vida sexual mais do que comida. Hey, Diga, ei, a husband há maridos has his values. que têm seus valores. And it is important that as a wife, you will find out what does my husband value most. E é importante procurar saber, como esposa, o que é que meu marido valoriza mais.
In the same way, Da if mesma- you are working in the church, Da mesma maneira, quando trabalhas na you are igreja serving in the ministry, e serves no you ministério, are a pastor, como pastor, you are a church worker, como líder da igreja, you have to ask yourself, você deve se perguntar: what does God value? o que é que Deus valoriza? What does my pastor value most? O que é que meu pastor valoriza mais? What will make me valuable to God, valuable to my pastor, O que fará de mim alguém valoroso para Deus, para meu pastor, para minha igreja? and valuable to the church? E valoroso para a minha igreja. And once you know E se você aprender what will make you valuable, as coisas que te farão you valoroso, try to develop yourself and increase in that value. desenvolva-te e aumenta-te neste valor. In 2 Timothy chapter 4 verse 11. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timothy 4:11. 2 Timóteo 4, versículo 11. Paul was writing his final letter before he died. Paulo escreveu a última carta dele antes de morrer. He said, only Luke is with me. Disse: somente Lucas está comigo. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele é útil para o ministério. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Paul said that Mark was a very valuable and a great asset to him as a pastor and a leader and the bishop of the church, and as well as the church. Paulo disse que Marcos era algo útil nas mãos dele, como líder, como pastor, como líder da igreja. Are you valuable to God? Você é valoroso para Deus? Are you valuable to your pastor? Será que você é valoroso para o seu pastor? Will your pastor miss you if God was to call you today? Se Deus te chamasse para a eternidade hoje, será que teu pastor sentiria saudades dos teus trabalhos? I pray that tonight Eu oro que esta noite God will open your eyes Deus vai abrir os teus olhos to see Para what você- will make you valuable para você ver as coisas que te farão valoroso to God para Deus and to your pastor. e para o seu pastor. Amen. Amém? Mark was profitable or valuable Mar- to his pastor apostle. Marcos era proveitoso ou útil para o seu pastor, o apóstolo Paulo. Several things determine your value in the church. Muitas coisas determinam o teu valor na igreja. Different people value different things. Pessoas dão valores a diferentes coisas. But it's important to know some of the different things that increase or decreases your value. Mas é importante conhecer as coisas que ou aumentam ou reduzem o seu valor. But I want to give you just two things Eu vou vos dar duas coisas that will increase your personal value que vão aumentar o seu valor pessoal. as a Christian, Como cristão, as a church worker, como obreiro e servo na igreja, as a pastor, como pastor, as a leader of a church. como líder de uma igreja. Hallelujah. Amém? Just two. Só dois. Pay attention because I don't have much time today. Preste atenção porque hoje não tenho muito tempo. Number one, Número 1. loyalty makes a person valuable. Lealdade ou fidelidade faz alguém ser valoroso. A loyal person Uma pessoa que é leal is valuable. é valorosa. A loyal person is valuable. Uma pessoa leal é valorosa. When we talk about loyalty, we are talking about faithfulness. Quando falamos de lealdade, estamos a falar da fidelidade. To be loyal means to be faithful. Ser leal significa ser fiel. To
To be faithful means to be dependable. Ser fiel significa ser alguém fidedigno. It means to be reliable. Alguém que é confiável. It means to be constant. Alguém que é constante. It means to be consistent. Alguém que é consistente. A person Uma pessoa who makes himself faithful, que se faz fiel, constant, constante, consistent, consistente dependable, e fidedigna, reliable, confiável, is a valuable person. é uma pessoa valorosa. Is profitable Ela- in the ministry. É proveitosa no ministério. And so make yourself Então faça-se a faithful person. uma pessoa fiel. Someone who is trustworthy. Alguém que é confiável. You are worthy of the trust that is imposed on you by God and by your pastor. Você é digno de confiança de Deus e do seu pastor. Hallelujah. Amém? Please help me with my volume a bit. I'm screaming. Vou pedir bocadinho de volume no microfone. Loyalty Lealdade is more important than any qualification or skill that I know. é mais importante do que qualquer qualificação ou habilidade que vocês conheçam. Any leader who does not value loyalty and loyal people Todo líder que não valoriza a lealdade e pessoas fiéis will live to experience or discover the pain of treachery. vai viver para descobrir a dor de uma traição. Loyalty makes people valuable. A lealdade faz as pessoas serem valorosas. 1 Corinthians 4 verse 2. 1 de Coríntios 4, versículo 2. 1 Corinthians 4 2. 1 de Coríntios 4, It versículo is 2. required in stewards that a man be found faithful. Diz, além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. It is required Se that a requer steward, que os dispenseiros, anybody who has been given the chance and the opportunity to be responsible for anything in the house of God, your principal qualification is faithfulness. qualquer pessoa que foi encargue de qualquer responsabilidade na igreja, a primeira qualificação que a Bíblia diz que você deve ter é a qualificação da fidelidade. We value faithfulness or loyalty more than talent and more than a gift. Nós valorizamos mais fidelidade do que talentos ou habilidades. Sometimes, most of the most talented and skillful people are the most dangerous people to have around because many of such people are not faithful. Às vezes, aquelas pessoas que são mais habilidosas e talentosas são as pessoas mais perigosas de ter e trabalhar com elas, porque eles pensam que o dom deles faz eles excetuados de serem fiéis. Thank God for your skills. Graças a Deus por tuas habilidades. Thank God for your talents. Graças a Deus pelos teus talentos. But the principal qualification of every minister is his faithfulness. Mas a qualificação principal de todo ministro é a sua fidelidade. Who was more gifted than Lucifer? Quem era mais dotado do que Lúcifer? Who was more talented than Lucifer? Quem tinha mais talentos do que Lúcifer? But he was not a faithful person. Mas não era um fulano fiel. So be careful, those of you who are skillful and talented, but you are not faithful. Então cuidado para todos vocês que têm habilidades e talentos, mas não são fiéis. It doesn't make you valuable. Isso não te faz ser valoroso. Faithfulness, A fidelidade, loyalty a lealdade makes you valuable. faz você valoroso. If you can be worthy of our trust, Se você for digno de confiança, if you can be dependable, se você for alguém de fidelidade, it makes you valuable. isso te fará ser valoroso. The Bible says in Proverbs 20 verse 6, A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 6.
Proverbs 20, verse 6. Provérbios 26. Most men will proclaim their own goodness, but a faithful man who can find? Diz, muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? A faithful man who can find. O homem fidedigno, quem o achará? Listen to me. Prestem atenção. Anything that cannot easily be found is valuable. Qualquer coisa que não se acha com facilidade é porque é valoroso. You can't easily find gold. Não se acha ouro com facilidade. That's why gold is valuable. É por isso que o ouro é valoroso. You can't easily find diamonds. Não se acha com facilidade diamantes. One day I went to a town in Ghana Uma vez eu fui para uma cidade em Gana, where they mine gold. onde eles têm lá minas de ouro. And I went to preach in a church, and the pastor said, I want to take you to go and see the mines. Eu fui pregar numa igreja naquela região e o pastor de lá disse, eu quero te levar para ver a extração do ouro. So we sat in an elevator. Então subimos no elevador Then we started going underground. e ele levou-nos para debaixo da terra. We kept going Estávamos a descer until we arrived somewhere. até que chegamos num sítio And they told me that we are 5 kilometers down. e alguém me disse, estamos agora 5 quilômetros abaixo da terra. 5 kilometers down under the ground. 5 quilômetros abaixo da terra. And as we came out of the lift, E quando saímos do elevador, I saw a whole world on its own. eu vi um novo mundo inteiro lá embaixo. We sat in a train underground, E subimos um trem lá embaixo, moving a mover-se several kilometers quilômetros de distância embaixo. as we were witnessing this shiny yellowish substance they call the gold. E nós víamos essas substâncias brilhantes que era o ouro. They said we're going to be there for about 2 hours. E disseram-nos que íamos ficar lá embaixo por cerca de 2 horas. I regretted going there. Eu me arrependi de ter entrado lá para baixo. I wanted to come out quickly. Eu queria subir rapidamente. I was asking myself, what am I doing here? E eu me perguntei, o que eu faço aqui nessa hora? It's a very dangerous place to be. Esse é um lugar perigoso de se estar. But I realized that that's how come gold is very valuable. Mas eu percebi que é por causa daquilo que o ouro é valoroso. You have to go 5 kilometers down Você deve descer 5 quilômetros para baixo, to have a small piece of it, só para ter um pedacinho to pequeno. melt it and to turn it into a real gold. E depois derreter e extrair o ouro principal. Bible says a faithful man who can A find. Bíblia diz, o homem fiel, quem o achará? It's not easy to find a faithful person. Não é fácil achar pessoas fiéis. It's not easy to find a faithful pastor, Não é fácil achar um pastor que é fiel. a faithful minister Um ministro que é fiel. who will stay on course Que vai permanecer no caminho. and preach, E pregar, build a church, construir a igreja. follow his calling E seguir o chamado dele. without changing course. Sem desviar-se. But when you can do that, Mas se você conseguir fazer isso, you become valuable. você será alguém valoroso. Valuable to God. Valoroso para Deus. Yes. Valuable. Valoroso. Yes. Today, divorce is one of the most commonest things in the body of Christ today. Hoje em dia, uma das coisas comuns no corpo de Cristo são divórcios. Because people can't stay faithful. Porque as pessoas não conseguem permanecer fiéis. They can't stay faithful to the vows they made. Não conseguem permanecer fiéis aos votos que eles declararam no altar. A faithful man, Mas a Bíblia diz homem a fiel. faithful woman, Uma mulher fiel. who can find? Quem achará? I pray that you'll be one of the faithful men in the church. Eu oro que nesta igreja você será um dos membros fiéis desta casa. And I want you to work on your faithfulness and increase in that value. E eu quero que você aumente na sua fidelidade para aumentar também no seu valor. There's a real blessing that comes to people who are faithful. Há uma bênção real que acompanha todos aqueles que são fiéis. In Proverbs 28 verse 20, Em Provérbios 28, versículo 20, the Bible says, a faithful man shall abound
with blessings. A Bíblia diz: o homem fiel abundará em bênçãos. When you are faithful, Quando você é fiel, you are bound in blessings. você será acumulado de bênçãos. Hallelujah. Amém? Because faithfulness makes you valuable. Porque a fidelidade te faz ser valoroso. Just like if you have gold or diamond, you will be blessed. Da mesma maneira que se você conseguir ouro hoje ou diamantes, você será abençoado. Faithfulness makes you valuable, and faithfulness attracts blessings over your life. A fidelidade faz você ser valoroso e a fidelidade atrai bênçãos para a sua vida. So be loyal, Então seja leal, be faithful, seja fiel, be dependable seja fidedigno in the church. na igreja. If you are an usher, Se você é um obreiro you are in aqui, the protocol ministry, você é alguém do protocolo, you are in the music ministry, se você está no ministério da música, whatever role you are playing in the church, qualquer posição tua na igreja, what is required of o you que se exige de você is your loyalty, your faithfulness. é a sua lealdade e a sua fidelidade. You should not give us any room for concern. Você não deve dar nenhum espaço de preocupação à liderança. Yes. É. God said about Abraham. Deus disse acerca de Abraão. He said, I know Abraham. Deus disse: eu conheço Abraão. I know Abraham. Eu conheço ele. I know him. Eu sei quem ele é. That he will command his house Que ele vai comandar a sua casa and his children e os seus filhos to observe my commandments. para observarem os meus mandamentos. God saw faithfulness in Abraham. Deus viu fidelidade na vida de Abraão. I pray that God himself Eu oro que o próprio Deus will find you faithful. vai achar você alguém fiel. Now, faithfulness must be seen in 3 areas of your life. Agora, a fidelidade deve ser vista em 3 áreas da sua vida. Number 1, Número 1, faithfulness in small things. fidelidade nas pequenas coisas. Your faithfulness, your loyalty will be tested in small things. A sua fidelidade e a sua lealdade será testada nas coisas pequeninas. Luke 16, verse 10. Lucas 16, versículo 10. He that is faithful in that which is least or small is faithful also in much. Quem é fiel no mínimo ou no pequeno, também é fiel no muito. And he that is unjust in the least is unjust also in much. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Before God can trust you with much, Para que Deus te confie com mais, he will look at how faithful you are with a few. Ele vai olhar sobre a tua fidelidade com um pouco. Nobody rises up suddenly. Ninguém surge do nada. Promotion comes in different levels. A promoção vem em diferentes níveis. Before God will promote you, Para que Deus te promova, before God promoted Apostle to be the person he is today, para que Deus promovesse o apóstolo para ser a pessoa que ele é hoje, he must have been faithful in small things. provavelmente é porque o apóstolo foi fiel nas coisas pequeninas. From the time he found Christ, Desde a altura que ele achou a Jesus, he didn't suddenly rise up to become an apostle. ele não levantou-se para ser apóstolo. I'm sure he has been serving in different little ways. Eu creio que ele serve a diferentes capacidades. When I look at my life, Quando eu olho para a minha vida, since I found Christ desde que eu achei a Cristo, about 27 years ago, há 27 anos atrás, I was a little young man eu era um jovem and I had the opportunity e tive uma oportunidade to bring people to church. de trazer pessoas para a igreja. My pastor told me E meu pastor me encarregou to bring people to church. de trazer almas para a igreja. Assigned me to an area, Ele deu-me uma área da cidade share the word of God, e disse: vai lá, partilha a palavra de and Deus gather people to church. e ajunta as almas de lá e traga-as à igreja. Every Sunday, Todo domingo faça isso. I'll come to church with nothing less than 10 people following me. E todo domingo eu ia para a igreja com nada menos do que 10 almas me seguindo. For almost about a year. Por quase um ano. Then I went to the university. E depois eu fui à universidade. Then when I got to the university, Quando cheguei na universidade, we started a campus church. começamos uma igreja no campus universitário. It was a new church. Era uma igreja nova. And I was asked to be the usher. E
pediram para que eu fosse o obreiro lá. I had to be arranging the chairs and setting up the place for church. Eu organizava aquele auditório, colocava as cadeiras e preparava-o para o culto. A new church that we started. Uma igreja nova que iniciara. I had to be faithful Eu tive que ser fiel. because I am the one they are depending for the place to be set up for the service. Porque toda a gente dependia de mim para organizar o espaço para a reunião. I will go there early in the morning Eu chegava cedinho and arrange chairs, e organizava as cadeiras. clean the place, Limpava todo o sítio. get the place ready for the people of God to come. Preparava o sítio para que o povo de Deus viesse. God was watching me. E Deus estava assistindo God was tudo looking isso. at me. Deus estava olhando para essas coisas. By the time I was in my third year in the university, Mas quando eu cheguei no 3º ano da universidade, our church has grown to over 500 people. aquela igreja já tinha crescido para mais do que 500 almas. Only students. Só de estudantes. And I was asked to be the pastor of that church. E pediram a mim para ser o pastor daquela igreja. And I pastored that church for 2 years as a student. E pastoreei aquela igreja por 2 anos enquanto estudante. I'm just telling you that faithfulness in little things is what guarantees you and qualifies you for something bigger. Eu só estou a explicar o ponto que a fidelidade em coisas pequenas é o que te proporciona confiança para coisas grandes. Now, after university, Depois da universidade, I came to work in the church. eu vim e trabalhei na igreja. Now, guess my work in the church. Adivinhem qual era o meu trabalho na igreja? I was the janitor of the church. Eu era o organizador da igreja. Alguém que... Zelador, obrigado. The one cleaning. Eu era o zelador. Eu é quem limpava a igreja. I just finished university. Eu acabava de terminar a universidade. I was a pastor in the university. Pastor da universidade. I was preaching every Sunday, Eu pregava todos os domingos, every Thursday, todas as quintas, all nights, vigílias, crusades. cruzadas. I had so many people under me. E tinha muito povo sobre mim. Now I finished university. Mas quando terminei a universidade, I was not given a church to preach to. não me foi dado uma igreja para ir pregar. My job was to clean all the toilets in the church. Meu trabalho era ser o zelador da igreja, todos os Cleaning and banheiros. cleaning again. I've gone back to cleaning. Eu é quem limpava na igreja. But it was exciting. Mas para mim era algo animador. At the point I became the security man. A um dado momento, virei o segurança do There were sítio. times I had to do security Houveram dias que eu tive que ser o segurança. because the security man would not be at post. Porque às vezes o segurança não estava presente. Every Sunday I wake up at 4 a.m. Todos os domingos eu acordava às 4 da manhã to go and set up the cathedral para organizar uma catedral grande for my pastor to come and preach. para que meu pastor viesse e pregasse. That's how ministry starts. É assim como inicia um ministério grande. It starts with the least. Começa com pouco. The one day I was given the opportunity E um dia me deram a oportunidade to go to Mozambique as a missionary, de ir para Moçambique como missionário. to start again from the least. Para começar mais uma vez do pequeno. My first church started with 4 members A minha primeira igreja iniciou com 4 membros. in a living room. Numa sala de estar. My first Sunday, I got a place. My first Sunday were 14 people. O meu primeiro domingo éramos 14 pessoas. And it's been almost 20 years. E já passam 20 anos. Today we gather almost 5,000 people every Sunday. E hoje juntamos mais do que 5.000 almas nos domingos. Yes. And not only that, E não só isso. 20 years ago I was the cleaner of the church, Há 20 anos atrás eu era o zelador da igreja, of the cathedral. da catedral. Today, Mas hoje I'm the chairman of all our churches under Bishop Doug Mills. eu fui feito diretor executivo de todas as nossas igrejas sob o ministério da Doug Mills. In charge of over 4,000 churches. Sou responsável de mais de 4.000 igrejas em todo o mundo. Over 3,000 pastors. Mais do que 3.000 pastores são sobre o meu Over cuidado. 200, almost 200 bishops. Mais do que 200 bispos são sobre o meu cuidado. Me standing here. Eu que estou aqui com vocês. If you are faithful with the least, Se fores fiel com o pequeno, God Deus will reward you with much. Deus te vai recompensar com um grande. So those of you who are helping around, Vocês todos que estão aqui a caminhar ajudando, that's the way to climb up. este é o caminho para subir no reino.
Be faithful with it. Seja fiel com esta coisa. Be faithful with it. Seja fiel com este trabalho. Don't ask for money. Não peça dinheiro para fazer este trabalho. All these things I was doing them as a volunteer. Tudo isto que eu fiz, que mencionei, fiz como voluntário. Nobody paid me Ninguém pagou-me nada. to clean the church, Para limpar a to igreja. arrange the chairs, Para arrumar as to cadeiras. carry instruments. Para carregar instrumentos. I was doing it because I love Jesus. Eu fazia pelo amor a Jesus. Be faithful Seja in the fiel least, pelo pouco. and God will reward you with much. Deus vai te recompensar com muito. Number 2, faithfulness must be seen in your giving. Número 2, fidelidade deve ser vista no teu dar. Look at verse 11 of Luke 16. Olha versículo 11 de Lucas 16. If therefore you have not been faithful in the unrighteous mammon, Porque se não foste fiel nas riquezas injustas, who will commit to your trust true riches? quem vos confiará as verdadeiras riquezas? God is looking at the way you use money to determine whether you should be trusted with true riches. Deus presta atenção como você usa o seu dinheiro para determinar se Ele deve te dar mais riquezas ou não. Are you faithful with money? Você é alguém fiel com o dinheiro? Do you pay tithe to the church? Você é um dizimista nesta igreja? Do you give money to help the work of God? Será que você apoia a obra de Deus com teu dinheiro? How much is your contribution to this beautiful project that the church is embarking on? Quanto é a tua contribuição para este projeto bonito que a igreja está embarcando? God is looking at how you spend money on His church to decide whether you are a candidate for true riches. Deus presta atenção como você gasta o teu dinheiro para ver se você é candidato às verdadeiras riquezas. True riches. Verdadeiras riquezas. God can give you true riches. Deus pode te dar verdadeiras The riquezas. kind of riches that comes with no sorrow. São um tipo de riqueza que não vem com dores associadas. He can give you that type of Deus riches. pode te dar este tipo de riqueza. But He's looking at your faithfulness with money. Mas Ele está olhando para a tua fidelidade com o dinheiro. If God was to give you $1 million today, Se Deus te abençoasse com $1 milhão hoje, what would you do with it? o que você faria com esse dinheiro? If your heart can answer that question Se no teu coração a resposta para esta questão and answer it correctly, for uma resposta correta, God will give you true riches. Deus vai te dar verdadeiras riquezas. It's not that God cannot bless you financially. Não é que Deus não consegue abençoar as pessoas financeiramente. He wants your heart first. Deus quer teu coração primeiro. In Proverbs 23:26, says, my son, give me your heart. Proverbs 23:26. Provérbios My 23. son, give me your heart. Provérbios 23, 26. Ele disse: meu filho, dá-me o teu coração. Your heart is everything. Teu coração é tudo. Apostle is faithful. O apóstolo é fiel. He has been faithful with money. Ele tem sido fiel com dinheiro. Use the church money to get us a beautiful building. Ele usou o dinheiro da igreja para comprar-nos um edifício lindo no centro. Build a house for God. Construiu uma casa para Deus. And now building a bigger one for Jesus. Agora está construindo uma outra maior para Jesus. Apostle, God will give you more money. Apóstolo, Deus vai te dar mais dinheiro. This project shall be accomplished without any stress. Este projeto de verdade será realizado sem estresse nenhum. Because of your faithfulness with the use of God's money. Por causa da sua fidelidade na maneira de usar o dinheiro de Deus. Hallelujah. Number 3, faithfulness in another man's work. Número 3, fidelidade no trabalho de uma outra pessoa. Verse 12. If you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Versículo 12 de Lucas 16. Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? God is looking at how faithful you are to
another man's work. Deus presta atenção como você é fiel no trabalho do alheio. How dedicated you are to a job that is not yours. Até que ponto você é dedicado num trabalho que não te pertence. A ministry that is not yours. Ministério que não é teu. God is looking at your attitude towards that ministry, towards that job that is not yours. Deus presta atenção na tua atitude em relação àquele ministério e trabalho que não é teu. To qualify you for your own. Para te qualificar para o teu próprio. Yes. Sim. When I was a janitor of the church, Quando eu era o zelador da igreja, I was working for my pastor. eu estava a trabalhar servindo o meu pastor. My work was to create an environment where my pastor can come and minister well. Meu trabalho era criar um ambiente em que se meu pastor viesse ministrasse bem. My work was to make sure that everything is under control, so that when my pastor is ministering the word of God, he is not frustrated. Meu trabalho era fazer de que tudo lá estivesse sob controle, para que quando meu pastor subisse para ministrar, não ministrasse com nenhum estresse. Always running around to make sure that things were in order. Eu sempre tinha que estar a correr para me assegurar que tudo lá está em ordem. Faithful in another man's ministry. Fidelidade no ministério do outrem. It qualified me to also have a church in Mozambique and to have people under me, serving under me. Isso também me qualificou para ter uma igreja, um ministério em Moçambique e pessoas sobre o meu cuidado e a servirem comigo. So be faithful. Então sejam fiéis. Hallelujah. Amém. If you are working for somebody, be faithful to the person. Se você é empregado por alguém, seja fiel a teu empregador. If you are not faithful to your boss, you are disqualifying yourself from becoming a boss one Se day. você não é fiel ao teu chefe, você está a desqualificar-se de um dia ser chefe. If you are not faithful to your senior pastor, you are disqualifying yourself from becoming a senior pastor one day. Se você não é fiel a teu pastor sênior, você está a desqualificar-se de um dia ser um pastor sênior. Now, 3 people you must be faithful to in the church 3 pessoas agora que você deve ser fiel a eles na igreja or in the ministry. ou no ministério. Let me show you an important scripture. Deixa-vos mostrar uma escritura importante. I have just about 18 minutes. Tenho só 18 minutos para falar com Hebrews vocês. 3 verse 1. Hebreus 3, versículo 1. I love it. Eu amo isto. Hebrews 3 verse 1 and 2. Hebreus 3, versículo 1 e 2. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our profession, Jesus Christ. Diz por isso, santo irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Are you interested in the ministry? Vocês aqui estão interessados no ministério? Do you want to be a partaker of the heavenly calling? Vocês querem participar dessa vocação celestial? And he said that let Jesus Christ be an example of how to be in the ministry. Então disse, deixem que Jesus seja o vosso exemplo de como ser no ministério. He said Jesus Christ is the apostle and the high priest of our profession, our calling as ministers. Diz Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é nosso exemplo para nossa confissão no ministério. Verse 2, what example should you learn from Jesus? Versículo 2, qual é o exemplo que você deve ter de Jesus? He said, who was faithful to him that appointed him? O qual foi fiel àquele que o constituiu. And also Moses, who was faithful in all his house. Assim como também era Moisés em toda a casa de Deus. So Jesus Christ is a perfect example of a faithful minister, a faithful pastor, a faithful apostle. Disse Jesus Cristo é um exemplo perfeito de um apóstolo, um ministro fiel. Jesus was faithful. Jesus era um homem fiel. A faithful man who can find. Um homem fiel, quem achará? God had many sons before Jesus. Deus teve muitos outros filhos antes de Jesus. He had Lucifer. Deus teve Lúcifer, He was not faithful. não foi fiel. He had Adam. Teve Adão, He was not faithful. Adão também não foi fiel.
But when he found Jesus, Mas quando Deus achou he Jesus, found a faithful son. achou filho fiel. On the day of baptism, No dia do batismo, the Bible said the heaven opened, a Bíblia diz que os céus se abriram. and there came a voice from heaven. E desceu uma voz do céu Behold, que dizia: my beloved son, Eis o meu filho amado, in whom I am well pleased. no qual tenho prazer. Because Jesus was a faithful son. Porque Jesus era filho fiel. He was a dependable son. Era filho fidedigno. The same temptation that struck Adam to be unfaithful to God, Jesus also experienced the same. A mesma tentação que caiu sobre Adão para se tornar infiel a Deus, Jesus também teve as mesmas tentações. But Jesus said, no, Mas Jesus disse: não, I'm faithful to my father. devo ser fiel ao meu pai. Satan said, bow down to me now, Satanás disse: dobra-te para mim agora. and you have all the glory of the world. Você terá toda a glória do mundo. Jesus said, no, Jesus disse: não, I bow only to God. eu só me ajoelharei a Deus. I bow only to my father. Eu só me ajoelharei ao meu pai. I'm faithful to my God. Serei fiel ao meu Deus. I will not bow to you. Não me vou dobrar I a will si. not bow to your riches. Não vou me dobrar às suas I will not riquezas. bow to your deception. Não vou me dobrar aos seus enganos. Jesus was faithful. Jesus foi fiel. In John 8:29, Em João 8:29, Jesus said, Jesus disse: he that sent me, aquele que me he's enviou, talking about God his está Father. a falar de Deus, o Pai He dele. that sent me Disse: Deus que me enviou has not left me. não me deixou só. He's with me. Ele está comigo. My Father has not left me. Disse: Ele não me deixou só. For I do those things that please him. Porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. That's a faithful person. Este é alguém He fiel. does what pleases his leader. Ele faz aquilo que agrada o seu He líder. does what pleases his master. Ele faz aquilo que agrada o seu He mestre. does what pleases his bishop. Ele faz aquilo que agrada o seu He does bispo. what pleases his apostle. Ele faz aquilo que agrada o seu apóstolo. As I've been a missionary in Mozambique for almost 20 years now, Assim que eu sou missionário há mais de 20 anos em Moçambique, the only thing I've done in that country is what my pastor, Bishop Dag, would have done if he was there physically. a única coisa que eu fui lá fazer é fazer aquilo que o meu pastor faria se ele próprio estivesse lá. Everything I've done there, I've done it through his instructions. Tudo que eu fiz lá, fiz segundo a instrução dele. Every now and then, he's telling me to do things. E de vez em quando ele me instrui o que fazer. That's how to be faithful. É assim que você se transforma em alguém fiel. Hallelujah. Amém? If God has called you, be faithful to God. Se Deus te chamou ao ministério, seja fiel a Deus. Pastors, Pastores, what has God called you to do? o que é que Deus te chamou para fazer? It cannot be different from the word of God. Não pode ser diferente do que está escrito na palavra. Jesus said, I will build my church. Jesus disse: edificarei a minha igreja. What Jesus is building is a church. O que Jesus está fazendo nos dias de hoje é edificar a igreja Jesus dele. is not building a business. Jesus não está edificando nenhum He negócio. said, I will build my church. Ele disse: edificarei a And igreja. the gate of hell shall not prevail E os against it. portões do inferno não prevalecerão contra ela. That is why no matter what anybody, any government does or rise up against the church keeps stronger, becoming stronger and better. Não importa, por causa disso, não importa o que qualquer governo ou pessoa faça contra a igreja ou contra o evangelho, a igreja fica mais forte e poderosa. Because the person building the church is Jesus himself. Porque quem está por detrás a construir a igreja é o próprio Jesus Cristo. Let COVID come. Deixa a Covid chegar, Let it collapse all companies. que aconteça a queda de todas as empresas ou falimento. Everything dies, but the church will resurrect. Deixa tudo falir, a igreja sempre estará de pé. You can't destroy what God is Não se building. destrói o que Deus está a edificar. And so a pastor must be interested and focus on building the church. Então, pastor deve se interessar e focar-se na construção da igreja. Jesus said, I came to seek and to save that which is lost. Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. If God has called you, be interested in seeking for that which is lost. Se você foi chamado por Deus, busca aquilo que foi perdido. That's how to be faithful to God. É assim que você fica fiel ao Senhor. Don't change course. Não muda o teu curso, o teu caminho. Jesus was faithful to him that appointed him. Jesus foi fiel àquele que lhe constituiu. So be faithful to God. Então seja fiel a Deus. Number 2. Número 2. Be faithful to the person through whom you were appointed. Seja fiel à pessoa que te constituiu.
Who appointed you as a pastor? Quem que te constituiu pastor? There was, Pastor Ado, was there some pastoral appointment or ordination today? Pastor Aldo, hoje houve nomeação pastoral Yes. In the morning. de manhã. Those of you who are appointed, can I see you? Can I see you? Posso ver os novos pastores Appointed, ordained. recém-ordenados? Can you para stand o on your ministério? feet? Podem ficar de pé, por favor, os pastores recém-ordenados. Wow. Uau! Beautiful. Oh, vamos Bonito. celebrar eles. Yes. What a blessing. Que bênção! Pastors, or Pastores, bishops, or queridos, apostles. bispos, apóstolos I don't know whichever recém-nomeados, title you have. ou qualquer título que vocês carregam. You didn't appoint yourself. Ninguém aqui se constituiu a si próprio. Somebody appointed you. Alguém te The constituiu. Bible says that consider, look at the example of Jesus. He was faithful to him that appointed him. A escritura que lemos diz: olha para aquele que é Jesus, fosse um exemplo, que foi fiel àquele que lhe constituiu. Be constant. Sejam Be constantes, consistent. sejam Be consistentes, reliable. sejam confiáveis. For whatever reason that made you to be appointed today, Para qualquer razão que fizeram, que usaram para vos nomear hoje, don't change from it. não mudem desta razão. Rather, increase in that faithfulness. Pelo contrário, aumentem fidelidade na razão. Never rise up one day against the person who has believed in you and has appointed you. E nunca levante-se um dia contra a mesma pessoa que creu em ti e te constituiu. Never walk in the sin of Lucifer. Nunca ande no caminho de Lúcifer. God said, I made thee so. Deus disse a Lúcifer: eu é que te fiz. I made thee so. Eu é que te Your gerei. beauty, your skills, your grace, I made you so. A tua beleza, habilidade, sabedoria, tudo que você tem, eu é que te dei. Don't forget. Não esquece. Thank you. Please be Por seated. favor, sentem-se. Obrigado. Don't forget. Não esqueças. Don't forget that you were appointed. Não esqueça que você foi nomeado. I was appointed as a pastor Eu fui nomeado pastor in 2005 em 2005 by my pastor. pelo meu pastor. 4 years after, 4 anos depois, he ordained me as a reverend minister, ele ordenou-me como ministro reverendo introduced me to the whole church e apresentou-me a toda a igreja. that he's a reverend minister Disse, now. esta a partir de hoje é um ministro reverendo. 8 years after, 8 anos depois, he consecrated me as a bishop ele consagrou-me a bispo and introduced me to the whole world e apresentou-me a todo mundo that I am a bishop. que este aqui a partir de hoje é So um bispo. when apostle is calling Bishop Frank, it's Então- because of my pastor. Quando o apóstolo me chama de bispo, Frank, é por causa do meu pastor que me constituiu. And now he has appointed me as the chairman of his ministry. Agora ele constituiu-me o diretor executivo de todo o ministério dele. The only thing I owe him is my faithfulness. A única coisa que eu devo a ele é a minha I fidelidade. have to be faithful, Tenho que ser fiel, dependable, fidedigno, reliable, confiável, constant. constante, Do what pleases him. fazer o que lhe agrada, Don't be proud não ser orgulhoso and walk in the sins of Lucifer and think that you have arrived. e não andar nos pecados de Lúcifer e pensar que eu já alcancei. Be humble Ser humilde, like Jesus. como Jesus. Bible said, let this man be in you, I believe even this- as it was in Christ Jesus, Que o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus esteja em vocês. who being in the form of God, thought it no robbery to be equal with God. Que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus. You are not equal with your pastor. Você nunca e jamais será igual ao seu And you pastor. can never be equal. E você nunca será igual a ele. No matter how great you become, Não importa até que nível as de a father, you are grandeza. never greater than your father Você nunca será grande mais do que seu pai. who gave birth to you. O pai que te gerou. Remember that. Lembra sempre disso. So be faithful. Então seja fiel. Anybody who has trusted you and appointed you, Para qualquer pessoa que confiou em ti, seja fiel. recommended you, Qualquer pessoa que te recomendou, be faithful to the person. seja fiel a esta pessoa. Don't become funny. Não seja estranho. Don't do the person evil. Não faça maldades a esta pessoa. Look at Paul. Olhem para Paulo. In 2 Timothy 4 verse 40, he said, Alexander the coppersmith,
he did me much evil. Em 2 Timóteo 4, ele diz: Alexandre, o latoeiro, fez-me muito mal. One of the people he appointed and chose, Este era alguém que ele tinha constituído, escolhido. he did him much evil. Disse: Alexandre, o latoeiro, fez-me muito mal. Jesus appointed 12 disciples. Jesus nomeou 12 discípulos. Imagine the whole world. Imagina em todo o mundo. Jesus had to choose 12 people Jesus teve que escolher 12 pessoas to work with him in the ministry. para trabalharem com ele no ministério. And Judas was one of them. E Judas foi uma destas pessoas escolhidas. He was trusted Ele foi confiado to take care of the financial aspect of the ministry. para cuidar das finanças do ministério de Jesus. It shows you how Jesus trusted him. Isto mostra até que nível Jesus And the confiava Bible says em Judas. he used to even steal some of the offering, but Jesus overlooked. A Bíblia diz que ele roubava até da oferta, mas Jesus não considerava o roubo de Judas. Jesus considered him as a friend, Jesus considerava ele de amigo, a son and a friend in the ministry. filho e amigo no ministério. But look at how he betrayed Christ Olha como ele traiu a Cristo and ended the ministry of Jesus. e terminou o ministério de Jesus. He forgot that he was appointed, Ele esqueceu-se que tinha sido nomeado and he became treacherous e transformou-se um traidor and evil e alguém mau and betrayed his e master. traiu o próprio mestre dele. May that never be said about you in this ministry. Que isso nunca seja dito de nenhum de vocês neste ministério. Yes. Number 3, Número 3, be faithful to the church. seja fiel à tua igreja. Be faithful to your church. Seja fiel à tua igreja. Work hard for the church. Trabalhem duro por esta igreja. Play your role well. Faça bem realiza bem as tuas responsabilidades. He said, even as Moses was faithful in all his house. Disse: assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa. Be faithful to the house of God. Seja fiel na casa de Deus. Work hard. Seja esforçado, trabalhe duro. Do something in the house of God. Faça algo na casa de Deus. Idleness is not permitted in the house of God. Ociosidade não é permitida na casa de Deus. You cannot be in church and do nothing. Você não pode estar nesta igreja e fazer nada. It's not accepted. Não é aceita aqui. Some of you are in the church, you do nothing. Alguns de vocês pertencem a esta igreja, mas não fazem nada. You just come to warm the pews with your boom boom. A tua única contribuição é aquecer os bancos da igreja. It's a mistake. É uma falha. In Matthew 20, Em Mateus 20, Jesus said something. He said, the kingdom of heaven is like this. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a isto. A householder Que dono de casa, who has so much work to do in his vineyard, que tem muito trabalho para realizar na vinha, that he went around looking for laborers. e foi à procura de servos trabalhadores. God is looking for laborers for this ministry. Deus está à procura de trabalhadores para este ministério. God is looking for laborers for the church. Deus está à procura de obreiros para esta igreja. And the Bible says E a Bíblia diz-nos he went out recruiting people. que ele saiu e recrutou pessoas, But he found some people idling. mas ele achou outras pessoas que estavam ociosas And he asked them, why standeth here idle? e perguntou a elas: por que estás aqui ocioso? How can you be part of God's kingdom and be doing nothing? Como é que vocês estão parte do reino de Deus e não fazem nada? Then he para o said to reino? them, go ye into the vineyard E disse: ide para a vinha and do something. e trabalhem lá também, And whatsoever is right, I give thee. e tudo que for justo vos darei. He went on the 3rd hour, the 6th hour, the 9th hour, the 11th hour, recruiting people to come and serve in
the church in the kingdom. Ele foi na terceira hora, na nona hora, na 11ª hora, para recrutar pessoas para virem trabalhar na obra de Deus e na igreja. Jesus is looking for people to put their hand to the plow and do something for his kingdom. Deus está à procura de pessoas para colocar a mão no trabalho e fazer algo para o Senhor. In the kingdom of God, idleness is not permitted. No reino de Deus, ociosidade não é permitida. Doing nothing is not permitted. Fazer nada não é Coming aceitável. to church alone is not enough. Só vir à igreja para receber não é suficiente. There's no blessing in just coming to sit in the church. Não há bênção em sentar só na igreja e fazer nada. God does not bless your membership. He blesses your stewardship. Deus não abençoa a tua participação. Deus abençoa a tua ação na igreja. He said, go and do something, and whatsoever is right, I give thee. Deus disse, vai e faz alguma coisa, e tudo que for justo, te confiarei, te darei. Whatsoever is right. Qualquer coisa que for justa. If it's a husband, Seu marido, if it's a wife, se é uma if esposa, it's children, se são filhos, if it's money, se é if it dinheiro, is good health, se é boa saúde, whatsoever is right, diz tudo que for justo, God will give you Deus te dará. just because you are a laborer and busy in his house. Só porque você é um trabalhador que está ocupado na sua casa. That's what Paul told the Corinthian church. É por isso que Paulo disse à igreja de Corinto. 1 Corinthians 15:58. 1 de Coríntios 15:58. He said, finally, brethren, Disse finalmente, irmãos, be steadfast, sede firmes, be unmovable, constantes, be faithful, be constant, fiéis, always abounding in the work of God. sempre abundantes na obra do Senhor. Always, Sempre, not sometimes, não de vez em not quando, when you feel like, não quando te apetece, but always sempre abounding in the work of God. abundantes na obra do Senhor. For as much as you know that your labor in the Lord shall not be in vain. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Your labor in the Lord will never be in vain. Teu trabalho no Senhor nunca será em vão. It's a great thing to serve the Lord. É uma grande coisa servir ao Senhor. God will honor you. Deus vai te honrar. God will bless you. Deus vai te abençoar. God will reward you Deus vai te for recompensar. your service to his kingdom, Pelo teu serviço no reino. for your service to his bride, which is the church. Pelo teu serviço à noiva, que é a igreja. God is not unrighteous to forget Deus não é injusto para se your esquecer labor of love towards his name. do seu trabalho de amor para com a sua obra. Serve God. Sirva a Deus. Be a faithful worker in the church. Seja um homem fiel na casa de Deus. Put your hand to the plow. Coloca a mão no arado. Don't withhold back. Não resista a Deus. Use your gift. Usa teu talento. Use your talent. Usa teu dom. Use your abilities Usa tua habilidade to help serve the kingdom of para God, ajudar a obra de Deus a avançar, to help build a church. para ajudar a construir a igreja. And God is going to bless you. Deus vai te abençoar And por God is isso. going to honor you. Deus vai te honrar por isso. Jesus said Jesus disse in John 12:26, em João 12:26, he said that he that serveth me, disse: aquele que me serve, him whom my Father honor. a esse meu Pai honrará. I pray that you will serve the Lord Eu oro que você sirva ao Senhor, for the Father to honor you. para que o Pai te honre. Loyalty, Lealdade, faithfulness fidelidade makes you valuable. faz você May you aumentar be o valor. faithful. Que você seja May you fiel, be que valuable você seja valoroso in the house of na God. casa de Deus. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Let's all stand, please. Thank you, Lord. Obrigado, Jesus. Jesus, thank you. Em nome de Jesus. Shall we lift up our hands? Levantemos as mãos And I want you to pray for the spirit of faithfulness, e eu quero que você ore pelo espírito da fidelidade, loyalty, da lealidade. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. Pray. Ore. You be constant. Que você seja constante. You be dependable. Que você seja fidedigno. You be consistent. Que você seja consistente. You be faithful in all his ways. Que você seja fiel em todos os seus caminhos. God can depend on you. Que o Senhor possa depender de você. Your pastor can depend on you. Que seu pastor dependa de você. Your leader can depend on Que you. seu líder possa depender de você. A faithful man
O homem fiel, who can find? quem o achará? Pray for yourself. Ore por si Say, próprio. Lord, I pray for the grace Diga, Senhor, eu oro pela graça to be faithful. de ser fiel. Faithful to the end. Fiel até o final. Satan is after your faithfulness. Satanás está à busca da sua fidelidade. Satan will want you to quit Satanás quer que você desista and give up e desista and change course. e mude do teu caminho. One day Jesus saw in the realms of the spirit Dia Jesus viu no realmo espiritual how Satan has determined como Satanás estava determinado to let Peter give up in the a ministry. fazer Pedro desistir do He said, ministério. Simon, Simon, Disse, Simão, Simão, Satan has desired of you Satanás desejou to você sift you like wheat, para te peneirar como to trigo, blow you out of the para ministry. te soprar para fora do But I ministério. prayed for you Mas eu orei por você that your faith que a tua fé will not fail. não Your desfaleça. faith will not fail. Que a tua fé não Your desfaleça. faith will not Que a fail. tua fé não In other words, desfaleça. I prayed for you that you be faithful. Em outras palavras, eu oro que You você be seja fiel. constant. Fiel constante. You be dependable. Fidedigno. And that's how come Peter É por isso que Pedro was able to come back terminou bem. when he almost abandoned the ministry. Quando ele abandonava quase o ministério, ele voltou. I want you to pray. Everybody pray for yourself. Toda a gente levanta as mãos e ora por si mesmo. Serving God is till you die. Servir a Deus não é para hoje, é até a morte. Ephesians 2 verse 10 say, be thou faithful unto death. A Bíblia diz, "Sejas tu fiel até a morte." Pray in the name of Jesus. Ore em nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Now listen. Agora Before I escutem. take my seat in 1 minute, Antes de eu sentar por minuto só, if you are here, you are a member of a church. se você está aqui, você é membro da igreja. Apart from coming to church, you don't do anything. Para além de vir à igreja, você não faz mais nada. You don't do anything. Você não faz nenhuma outra Apart from coisa. just coming to church. Para além de vir à igreja, You are not part of the building blocks of the church. você não faz parte dos blocos de construção da igreja. I want to pray for you. Eu quero orar por I'm você. just going to pray a general prayer. Vou fazer uma oração geral, But I want you to come forward here. mas quero te pedir para vir só para aqui em frente. And I want to pray for you. Eu vou orar por você. Paul said that Paulo disse, according to the grace that was given unto de me, acordo com a graça que me foi dada, grace is what helps people to serve God. é a graça de Deus que concede pessoas para servirem a Deus. So maybe you don't do anything in church Talvez você não faz mais nada na apart from igreja, just coming to church. para além de ser apenas um membro. But after tonight, Mas depois desta noite, you want to make yourself available eu quero que você se disponibilize to serve God, para servir a Deus, to labor in the house para of God. trabalhar na casa do Senhor. Come forward, let me pray for Venha you. para frente, vamos fazer uma oração geral todos nós. Venha, venha. Estou preparando um caminho, direitando as veredas,
vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor E com alegria, dono dos meus dias. All those of you in front here, lift up your hands to the Lord. Todos vocês aqui na frente, levantemos as mãos para o Senhor. The rest of the congregation, stretch your hands on these people. O resto da congregação, estendam vossas mãos na direção dessas pessoas aqui em frente. Idleness is not accepted in the kingdom. Ociosidade não é aceita no reino de Deus. Every Christian is ordained for fruitfulness. Todo cristão foi ordenado a ser frutífero. I want you to pray for them right Eu now. quero que você ore por todos aqui na frente We are agora. joining hands together and we are praying together. Estamos a juntar as mãos e todos vamos orar juntos. And we are saying, Lord, Para dizer, Senhor, release your grace libera uma graça over these ones, sobre Lord. todos os irmãos aqui na That from frente. today, Que a partir de hoje they will make themselves available vão se disponibilizar for ministry. para serem They will servos. contribute Vão to contribuir the building of the church. na edificação da igreja. They will use their gifts, Vão usar o talento deles, their os talents, seus dons, their abilities as suas habilidades to help build your church. para ajudar a edificação da In the igreja. name of Jesus. Em nome de Jesus. Come on, pray. Orem toda a gente por Marakato eles. sateyanda. Shalom, Shita, Labradaya. Re barakatala. Masikato, Labranda, Labalababa. Reamazandilian korola. Masikato, Lamama, Shandelele. Shandiriakatora bora. Makuta, Lalababaya. Jesus, Lord. Jesus Cristo, Release Senhor. your power. Libera poder. Release your anointing. Libera uma unção. Release your grace Libera uma graça upon these ones, sobre Lord. esses irmãos, That they Senhor. will bear fruits. E eles darão frutos. They will be laborers in your house. Serão servos They desta will casa. serve you, Lord. Vão servir-te a ti. In the name of Jesus. Em nome de They are Jesus. chosen vessels. Eles vão ser vasos. They are chosen vessels Vasos for your escolhidos glory and for your honor. para glória e In the honra. mighty name of Em Jesus. nome de Jesus poderoso. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo perdendo tudo por amor e com alegria. dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pai Santo, nós te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Ela penetra o mais profundo do nosso ser, como uma espada afiada de dois gumes. Deus, o Senhor conhece o nosso interior. Nós nos rendemos diante da tua palavra liberada sobre nós. E queremos nos comprometer com todo o nosso ser, sem reservas, para que a tua vontade se cumpra em nós e através de nós. Olha, Deus, a disposição dos teus filhos em se render nesta noite para servir no corpo que é a igreja. Que a tua graça e o teu favor venha sobre eles e os capacite em o nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Glória a Deus, graças a Deus. Existe
no corpo de Cristo, um lugar que foi feito especialmente para você. Os 5 ministérios, eles foram estabelecidos para aperfeiçoar o corpo de Cristo, que é a igreja. E cada um na justa medida. Na justa medida. Existe uma medida exata para você desenvolver os talentos e os dons que Deus já depositou em você. Deus que te abençoe. Viva intensamente para o reino. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, bispo. Graças a Deus.